paz, a luz de Cristo, que Deus abençoe a todos, pessoal. Independente do horário, que Deus possa tocar ricamente a sua vida, sua casa e a sua família. Isso que eu desejo em nome de Jesus. A palavra aqui, né, eu abri aqui, que eu senti no meu coração, gente, foi Gênesis capítulo 6, versículo 11. Vamos lá? A terra corrompia-se diante de Deus e se enchia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida toda criatura que seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: eis chegando o fim de toda criatura diante de mim, pois eles enxergam a terra de violência, vou exterminá-lo juntamente com a terra. Por isso Deus pediu para fazer a arca, né, de madeira a Noé. Diz aqui mais à frente, ó, fazei para ti uma arca de madeira sinuosa, divide em compartimentos e o tarás de betume por dentro e por fora. O que acontecia? Deus, quando criou o ser humano, ele fez a imagem, semelhança, fez com todo amor e carinho do mundo, não é verdade? Para que a gente fosse pessoas felizes, plenas diante da sua presença e que seguisse os seus ensinamentos. Mas o que aconteceu? O ser humano, né, como desde o começo da criação, foi um ser, né, errante, falho e começou a fazer muitas coisas erradas. Então isso desagradou a Deus. Isso desagradou a Deus. Então o que acontece? Deus falou: não quero esse povo fazendo muitas coisas erradas mesmo. Então Deus falou: não, eu vou exterminar o homem que eu criei, né? Eu vou exterminar, assim, não totalmente, porque ele viu graça em Noé. Amém, graças a Deus que não, senão todos nós não estaríamos aqui, não é verdade? Se não fosse a Noé. Então, graças à obediência, graças a Noé, estamos aqui. Pense só, Deus procurou pela terra e achou Noé. Ou seja, só tinha Noé, porque Deus só salvou a família de Noé, não é verdade? Então, graças a Noé, estamos aqui. Porque senão teria exterminado toda a raça, não é verdade? Então, como é importante, né, a gente ter esse entendimento diante de Deus, né, que as coisas de Deus são sérias. Muitas pessoas não levam a sério, né? Não conhecem, muitas pessoas por falta de conhecimento, né, que a gente sabe. Apesar da palavra de Deus ser muito falada, tem gente que não tem o conhecimento, apesar de ser muito, muito falada, né? Tem na TV, tem rádio, tem tudo. Mas tem gente que não tem um conhecimento, porque não foi, como diz a história, ainda apresentada, né? Ouvi dizer, como diz Jó, né? Eu ouvia dizer, né? Hoje eu te vejo, hoje, ou seja, hoje ele tem o entendimento, hoje ele está mais perto. Quando a gente conhece algo, quando a gente se dá em conhecer as coisas, na verdade, quando você vai conhecer uma coisa mais a fundo, quando você se propõe a conhecer algo mais a fundo. Ouvir falar de longe é muito de longe, né? É igual aquele avião, né? Um grande exemplo, quando o avião tá voando. Parece ser bem pequenininho quando tá longe, não é verdade? Mas o avião não é pequeno, o avião é grande. E quando você tá perto, você vê como grande é um avião. É mais ou menos assim com Deus. Quando a gente está distante de Deus, a gente vê Deus bem pequenininho. A gente não tem noção da grandiosidade dele. Mas quando a gente está perto, é que a gente vê quão grande, quão poderoso ele é. Então, só conhece aqueles que estão perto. Porque quem está longe não tem como ter esse discernimento. Foi como o João falou.
Antes eu ouvia falar, ouvir falar é muito distante, né? Quando você ouve falar de alguém, então é uma coisa, você não conhece a pessoa, você ouviu falar. As pessoas podem falar muita coisa, na verdade, conhecer quando você tá lá naquela, né, aquele diálogo, você mesmo tira as suas próprias conclusões do que você entende, não é você ouviu falar, porque aí as pessoas podem inventar muita coisa, na verdade. Ouvir falar é uma coisa, você tirar suas próprias conclusões, você conhecer, é totalmente uma coisa diferente, não é verdade? Então é como Jó, quando a gente ouviu falar, né? Mas agora eu conheço, agora eu te vejo, né? Eu te sinto, eu te conheço, né? Eu sei que quão grande o Senhor é, mais ou menos assim também na nossa vida, né? Quando a gente se apropria, tenta realmente conhecer de verdade a Deus, Deus vai se revelando, né? Através da sua palavra, através de músicas, através de tudo, né? Para quando a gente estamos com os ouvidos realmente querendo ouvir. Não estamos eu quero ouvir a Deus. Aí tá lá conversando, batendo papo, como é que você vai prestar atenção no que Deus quer falar, entendeu? Você tem que parar para ouvir, né? Deus fala com aqueles que estão literalmente ouvindo, não é que eles estão dispersos. Faz igual as virgens, né? Que eu já falei até aqui no canal já faz um tempinho. Às 11, 10, acho que era 10 virgens. Às 10, 5 foram prudentes, 5 foram imprudentes. Por que foram imprudentes? Todas as 10 estavam esperando o noivo passar para ir para o casamento. Era à noite o casamento. Essa parábola é muito, sabe, para a gente refletir sobre as nossas vidas, né? Todas as 10 estavam aguardando o noivo, tinham levado, eu esqueço o nome, gente, aquele, tipo candeeiro, né? Candeeiro. Se eu lembrar outro nome eu falo, gente, tem outros nomes também. Então, aquele negocinho, né, que sai fogo, aí tem que pôr de volta o azeite, né? Coloca o azeite ou óleo, em alguns casos, né? Mas no caso delas era azeite, que conta a história que era azeite. Mas tem os que também dá para colocar óleo. Então, elas deixaram acesa e tinha que levar reserva, porque não sabia o tempo que o noivo ia demorar. Então, 5 foram prudentes que levaram reserva. E as outras imprudentes levaram pouco azeite. E todas caíram no sono. Aí você vai dizer, mas por quê? Se as 5 foi prudente, você vai entender. Aí elas acordaram, né? Meu Deus, o noivo vai chegar, a gente não pode estar dormindo. 5 ficaram atentas e ficaram, né? Tinham levado reserva. O noivo chegou. E as que estavam preparadas com azeite reserva foram, porque tinha reserva para o tanto de tempo que fosse necessário. E as imprudentes só levaram aquilo, já estava quase acabando. Aí ela falou, divide comigo. Ela falou, se eu dividir com você, não vai sobrar, não vai dar nem para mim e nem para você. Você vai ter que comprar. Aí as imprudentes foram lá comprar e as que estavam preparadas foram para as bodas do casamento, você tá entendendo? Então é mais ou menos assim, a gente não sabe de nada, nem, você vai viver até 100 anos, a gente não sabe, não é verdade? Aí a gente fala assim, né, e ser imprudente, o que é ser imprudente? Você era, né, vou deixar a vida me levar, né? Ou seja, né, não tem um propósito diante de Deus, né? É você deixando a vida levar, e quando você vai ver, você fala, meu Deus, já, né, fiquei velho, né, ou seja, né, ou nem chega a ser velho, porque hoje em dia não precisa a pessoa estar de idade para morrer quando Deus quer, pode ser novo, pode ser, não importa a idade, a gente não tem, vou ficar velho, vou morrer, não, é quando Deus quer, na verdade. Então, ser imprudente é o quê? A gente tá achando que vai ficar um monte, né, um monte de tempo e etc, e que deixando a vida levar, ou seja, deixando a sua vida passar sem você
fazer o que precisa ser feito, entendeu? O que elas precisavam fazer ali? Estarem atentas para entrar as bodas. Aí Deus faz a comparação. Presta bem atenção. Quando elas pegam, vão lá para o casamento, para as bodas, os portões são fechados. Aí fala que é igual ao reino do céu. Deus faz uma comparação, gente. É muito forte. Então, essas que estavam prontas, ou seja, vigiai, orai e vigiai, pois a gente não sabe a hora nem o dia que Deus voltará. Pode ser daqui 100 anos, 1000 anos. E o que você vai passando para suas descendências? O que você vai passando para os seus filhos? Entendeu? Ah, não vai ser na minha hora. Amém. E na do seu filho, e na do seu neto. Né? A gente tem que pensar só na gente. A gente tem que pensar na nossa posteridade, porque se a gente não for exemplo, e os nossos filhos vão seguir também o nosso exemplo, você tá entendendo? De também falta de fé, falta de pudor. E a gente tem que pensar na nossa descendência. Aí o meu bisneto, eu quero que o meu bisneto também se salve. Tá entendendo? Não é só você pensar, ah, não vai ser na minha hora. Tá bom, amém. Não vai ser. Mas e sua descendência? Você não se preocupa com a salvação deles? Tá entendendo? Tá? Então a gente tem que pensar na gente também, pensar no próximo, não é verdade? Pensar no próximo. Ah, meu filho pode ser... Ah, tá, não vai ser no meu filho, amém. Mas o neto, o bisneto, gente, eu tenho que pensar em tudo. Não é verdade? Porque uma sementinha plantada e assim vai seguindo, entendeu? Aí eu planto aqui, aí passa pro meu filho passa entendeu? Passa pro meu neto, e assim vai indo, não é verdade? Porque a salvação não é do que a gente fala, é do que se vê, né? É o exemplo. Não é tanto você ficar falando, ah, tem que fazer isso. O seu filho não vai tanto pelo falar, ele vai pelo ver. Ele vai fazer o que você faz. Ele não vai pelo que você diz. Se fosse por falar, meu Deus do céu, todos os filhos na face da terra seriam maravilhosos, porque o que mais acontece é os pais falarem. É ou não é verdade, gente? Que mãe e pai fala, não faz isso, não faz aquilo, não vai por aí. É, não é verdade, gente? A gente já tira de exemplo de nós mesmos, não é verdade? Então, mais do que a gente fala, é a gente dar o exemplo. Porque a criança, ela vai pelo ver. Ela não quer escutar. Nem os adultos querem escutar mais. Nem adulto, nem... Ninguém quer escutar mais. É pelo ver, o que eles estão vendo, o exemplo. Entendeu? Então, a criança vai querer fazer o quê? Aquilo que você faz. Entendeu? O que você faz? É isso que ela vai querer fazer. Fazer igual. Então, vamos lá, né? Então, Deus compara o reino mais ou menos, o reino do céu, né? Não saber a hora, não saber o dia. Realmente, a gente não sabe a hora nem o dia. Quando o rei, né, o noivo irá voltar. A gente não sabe. Mas a gente tem que estar preparado, passando para as descendências, entendeu? A gente, claramente, primeiro se salvar, né? Se salvar, não adianta a gente tentar salvar todo mundo e nos perdermos, não é verdade? Porque Deus quer a nossa salvação primeiro. Depois é do nosso próximo. Então, vamos fazer a nossa parte, né? E que a gente assim vai dando exemplo, né? Para os filhos, para os netos, para a posteridade que for crescendo, não é verdade, gente? Né? Não é só a gente salvar os outros, é a gente salvar a gente mesmo. Que Deus primeiro lugar quer a gente, né? Que é a nossa salvação. Depois, a da nossa família, semelhança e tudo mais, gente, né? Então, vamos tirar isso quando os portões fecharam, aí Deus falou. Olha isso. Presta bem atenção, gente, que forte. Isso é uma reflexão. Olha onde a gente já chegou aqui, ó. Já saímos da arca lá, que se você for comparar, o texto que eu peguei foi do quê? Foi da salvação, né? Deus exterminou, mandou Noé montar a arca para exterminar o povo da terra. Ou seja, teve salvação para quem? Para Noé e a família de Noé. E para quem não acreditou, para quem, né, não acreditou na arca, não teve. Então, olha onde Deus levou a gente. Nas virgens, escuta só.
Aí, quando os portões fecharam, foi quando as outras virgens imprudentes chegaram. E tava os portões fechados, as luzes de fora apagadas, só a de dentro acesa. Aí elas gritaram, somos tal fulana. Aí o noivo disse, eu não vos conheço. E Deus comparou exatamente isso com o reino dos judeus, né? Que a gente possa ser prudente, Deus diz, que se possamos ficar à espera, né? À espera, não dizer, só ficar esperando lá sentada, não. Né? Você pode ver que teve uma ação aí, elas teve que, né, levar o não sei se é candelabro, uns é candeeiro, outros têm outros nomes, lamparina, pronto, acho que era isso, se eu não me engano, gente, se estiver errado, né, mas tinha que, né, tem aquela chaminha, aquela luzinha, e tem que toda hora tá pingando lá o azeite para se manter acesa, né. Então, cada lugar chama de um nome diferente, tá, gente? Se eu falei errado aí, né? Pelo menos o nome que eu conheço é esse, tá? Então, cada lugar chama de uma forma diferente, né? Lamparinas, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu falo por causa da música, né? Minhas lamparinas. Então, acho que é isso. Então, que a gente possa estar atentos. O que é isso? Estar atentos, né? Porque a gente não sabe a hora. Vai ser na minha tataraneta, não importa. Você quer salvar ou não quer salvar sua tataraneta? Seja que tatá seja, você quer salvar, né? Você não quer que... Já pensou aí, você vai pro céu. Tá, amém. Mas toda a minha... Não, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer a nossa parte, independente, né? De qualquer coisa, você morrer e dizer, não, fiz a minha parte, eu tentei o meu máximo, né? A salvação mas você não conseguiu salvar. Gente, eu fiz o meu máximo, entendeu? Se conseguir, amém. Se não, Deus viu que eu fiz o máximo, não é verdade? A gente tem aquela consciência, né? Tô indo, mas eu fiz o máximo que eu pude, né? Como diz São Paulo, eu fiz o bom combate, né? Fiz o que tinha que... tô falando nas minhas palavras, tá, gente? Fiz o que tinha que ser feito, traduzindo melhor o que São Paulo disse, né? Armei o bom combate, fiz o que tinha a ser feito, né? Ou seja, ele cumpriu a missão dele, independente de qualquer coisa. É a gente ter essa consciência, chegar no final da sua vida e você dizer, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o máximo que eu pude, independente das pessoas reconhecerem ou não. É a sua consciência com Deus que vai chegar naquele grande dia e você vai encontrar quem? Deus. Aí Deus vai dizer, realmente, você fez o que você pôde. Você se esforçou, né? Pelo menos você se esforçou, você se dedicou, né? Do que você chegar lá no céu e Deus dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Como o noivo disse com aquelas virgens imprudentes, né? Deus fez a comparação, o reino do céu é semelhante. Deus, quando você chega lá, eu fiz obras, eu curei no seu nome. Deus disse, apartai de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque o que era para ele se salvar. Deus quer primeiro a nossa salvação. Não que você salve alguém, lógico, Deus quer que você salve alguém, mas Deus quer primeiro que a gente se salve, para depois salvar o próximo, não é verdade? Então que a gente possa ter esse entendimento. Vou salvar sim, meu irmão, em nome de Jesus, né? Vou fazer meu máximo, esforçar, não é puxando ele, você tem que ir. Não, gente, pelo amor de Deus, Deus é amor, Deus não quer ninguém obrigado. Amém? Né? O que você puxar pelo amor? É você dar seu exemplo diariamente, né? Não empurrando, puxando, obrigando ninguém a ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Não quer ir? Tudo bem. Outro dia, quem sabe Deus toca no coração, né? E a pessoa vai, não é verdade? A gente não pode obrigar, Deus não quer ninguém obrigado a nada. A pessoa tem o livre-arbítrio, é você rezar pela pessoa, entregar nas mãos de Deus e dar o seu exemplo, dar o seu melhor todos os dias. Amém, gente? Não obriguem a ninguém, porque é muito chato você ir para um lugar obrigado, não é verdade? Então já tira de exemplo da gente, aí você perde até o gosto de querer ir, você nem quer ir mais. Amém? Deus é livre acesso, Deus é amor, Deus quer que a gente chame as pessoas pelo amor, que as pessoas vejam o amor que você tem por Jesus e se interesse por esse amor.
Não que você obrigue, porque uma coisa por obrigação é muito ruim, não é verdade? Então já vamos tirar de exemplo para isso. Não vamos puxar ninguém pela obrigação, não é? Deus vai tocar, Deus vai trabalhar, Deus faz da forma dele. Você faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele, pronto. Né, gente? Não vamos obrigar ou brigar com ninguém por causa de nada disso, amém? Vamos chamar pelo amor. Aí é o trabalho de Deus, como Deus vai fazer? Gente, aí é Deus e a pessoa, amém? Mas vamos fazer a nossa parte, que é chamar pelo amor. Não é verdade? Mesmo que seja o seu filho, não fique brigando com ele, não. Muitas vezes a mãe quer brigar. Mas, né, vamos mais pelo amor, meu filho, vamos lá comigo, pra eu não ir sozinha. Né, vamos. Não vai dizendo, você vai de qualquer jeito, não. Vai dando como é que fala? Vai jogando um joguinho de cintura, entendeu? Que criança às vezes é teimosa mesmo. Criança é teimosa, adulto é teimoso, somos todos teimosos, gente. Então vamos pelo amor, né? Vamos dizendo, vamos lá, que eu depois te levo para tomar um sorvete, a criança fica até mais animada. E assim vai chamando, né? Vamos lá para eu não ir sozinha, eu vou sozinha. Vai indo, gente. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não. E assim vai. Mas não vamos obrigando, não. Se a criança também quiser ficar em casa, tá bom, né? Chegue, como é que fala? Sempre animado. Não vá com a cara... não vá com cara de... voltar a cara de enterro, não, da igreja, né? Da missa, do culto, não sei, né? Cada um tem sua religião. Volte animado, porque você foi para a casa de Deus. Volte animado, volte feliz, porque é assim que Deus quer na nossa vida, né? A gente nos esforçarmos e passar o nosso melhor a cada dia. Mas o meu melhor não está sendo suficiente. É tudo no tempo de Deus, né? Não vamos ter pressa, porque Deus que fez o céu, fez a terra, Ele não teve pressa de fazer o céu e a terra. Ele fez em quantos dias? 6 dias. E Ele é Deus. Ele poderia ter feito no mesmo? Com certeza. Mas Deus quis pensar em cada detalhe. Então que a gente também possa, assim, no caminhar da nossa vida, a gente apreciando os detalhes. Mesmo diante das tribulações, pois elas fazem parte para o nosso crescimento. Não é verdade? O que seria de bons marinheiros sem... como é que fala o nome, a palavra, gente? O que seria de grandes marinheiros? Nem seriam marinheiros, né? Se não fossem as grandes, né, situações que acontecem. É ou não é? Entende? O mar é calmo todo dia? Não, senhora. Tem dia que o barco tá quase virando. Então, só se fazem bons marinheiros diante das situações adversas que fazem parte da nossa vida, amém? Então, gente, tudo faz parte. É só a gente ter confiança em Deus e ter a perseverança diante dele e não desistir de Deus nunca, pois ele nunca desiste de nós, amém? Que a paz da luz de Cristo te abrace, te ilumine em nome de Jesus e que essa palavra tenha sido tocada ricamente, né? Porque Deus quis destruir, né, a humanidade por causa da desobediência, do pecado, do erro. Então que a gente possa trazer isso para a nossa vida, né? Para aqueles que queiram, amém? Né? Deus não obriga ninguém. Eu falei aqui na palavra, Deus não obriga ninguém, Deus não quer ninguém obrigado. Deus fala para todos aqueles que querem ouvir a palavra dele. A palavra dele é gratuita. É gratuita a palavra de Deus. Deus não cobra nada a ninguém, né? É tudo é tudo gratuito. E aí você fala, mas tem que pagar dízimo, tem que não sei o quê, na igreja, não sei o quê. Gente, isso é uma coisa da pessoa com Deus. Não é verdade? Deus não obriga. Mas aqueles que pagam dízimo na igreja e tudo mais, gente, né, que é dizimista e tal, né? Aí a pessoa é Deus, né? Cada um tem a sua vida, né? Isso foi desde Moisés que tinha falado lá as pessoas, eu não sei se vocês conhecem a história, né? Se já leram, mas em Êxodo, né? Se eu não me engano, é em Êxodo que fala, se eu não me engano. Então fala lá que os 10% foi Deus que deixou, né? Foi Deus que deixou isso do dízimo para ver a fidelidade do povo.
né? Foi lá colocado na lei, né? Depois vocês procurem lá, né? Foi deixado pelo próprio Deus, por causa da fidelidade, para ver, porque Deus sabia que o homem ia ser muito pegado ao dinheiro. Então Deus queria ver a fidelidade, se o dinheiro estava acima dele, entendeu? Não é que o povo inventou, não, gente, é verdade mesmo. Tem várias partes, só não tô lembrada agora, em outra que eu li também, que foi escrito por Moisés também, fala, só não tô lembrada do Levítico, não tô lembrada, gente, também fala do dízimo, que Deus fala, né? Mas aí é de cada um, né? Estou dizendo que a palavra de Deus é gratuita, aí é de dízimo e tudo mais, aí é a pessoa com Deus, né? Deus não vai querer dízimo de quem falar, ah, não vou dar não, nem dê, meu filho, nem dê, porque Deus não quer esse dinheiro seu não, pelo amor de Deus. Deus não quer nada, obrigado. Deus é gratuito, né? Deus é gratuito, né? A palavra dele, como está sendo falado aqui, é tudo gratuito, né? A palavra dele é gratuita, né? Deus nos deu de graça, né? Porque a gente vai cobrar de jeito nenhum, né? Se Deus nos deu de graça, né? A sua bênção, a sua presença, a sua proteção, né? Então é isso, né? Aí o povo vai dizer, ah, mas tem gente que... Não, gente, cada pessoa, né? Tem um motivo, tem uma... Como é que fala, gente? Tem um projeto, né? Deus deu uma coisa para cada um. Então não vamos, né, julgar ninguém, nem criticar a vida de ninguém, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que tem projetos, tem, como é que fala, ONGs. Então cada pessoa tem uma coisa, né? A gente só faça aquilo que Deus colocar no coração. Amém? Se Deus falou, ajuda aquele projeto, você sentiu no seu coração, né? Você está ouvindo lá uma pastora, sei lá, uma igreja, e Deus tocar no seu coração, vá, ajude, né? Esse lugar aí, né? ONG, sei lá, gente, cada lugar tem uma coisa, né? Então, é isso. Foi o próprio Deus que colocou, né? A palavra do dízimo. A gente que é o nosso, como diz a história, é de cada um com Deus, né? O importante é a gente fazer para Deus, independente de qualquer coisa. Então, quando Moisés fez, né? Como era naquela época? Hoje é pagado pelo dinheiro, né? O dízimo nas igrejas, nas missas, né? Cada um tem sua religião, cada um de jeito, mas se eu não me engano é os 10%, né? 10%, né, do salário. Muito, como é que fala? Muita polêmica pelos dízimos, né? Mas é de cada um, é da pessoa com Deus. Então, como explica lá em Moisés, né? Era 10% daquela colheita. Por exemplo, a pessoa teve 1.000 em colheita. Esse seria 10% daquela colheita. Aí era levado o holocausto, depois vocês lêem lá, gente. Esses 10% para a pessoa comer, acho que era para comer, né? Os sacerdotes purificar aquela oferta para Deus. E aquela pessoa, isso era um sacrifício, como se fosse dizendo, ó Deus, eu trouxe o melhor para o Senhor primeiro, né? De tudo que o Senhor me deu, porque é tudo Deus que dá, é tudo graça dele, né? Tudo que a gente recebe, então é graça de Deus. Isso é mostrando, Senhor, eu sou grata, né? Ao que o Senhor me deu. Então, o que Deus pensou? Vou fazer isso para que eu veja a fidelidade do povo comigo. Deus precisa de alguma coisa? Não, gente. Quem precisa são as pessoas. As obras realmente, né, na vida aí, né, precisam, né? Cada um tem suas coisas, né? Então, é mais a fidelidade da pessoa mesmo, entendeu? Com Deus, né? Para muitas polêmicas aí, né? Ah, não vou pagar não. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa, né, tem o coração fechado, nem vá mesmo. Deus não quer nada obrigado de ninguém. Como eu disse na palavra hoje, Deus não quer nada de obrigado de ninguém. Se você for dar com raiva, meu filho, fica esse dinheiro. Deus não quer, não. Deus quer que seja algo puro de coração. Aí Deus recebe. Aí sim, como diz, é uma semente diante de Deus. Aí sim. Né? Nada de obrigado. Aí eu vou dar com raiva. Não, meu filho, nem dê. Nem dê. Pelo amor de Deus, seja onde for, né? Você abrande aí seu coração primeiro, né? É na missa, na igreja, seja onde for, que Deus te chamou, porque Deus chama seus filhos, né? Muitos aceitam o chamado, muitos não, e por aí vai, mas tá tudo certo. Aí é de cada um com Deus, né, gente? A gente não cabe julgar ninguém, nem a quem
né, não atende o chamado. Aí é de cada um, né, gente? A gente não deve julgar, só explicar como funcionam as coisas, não é verdade? Para que fique bem explicadas que é de verdade, que foi o próprio Deus que fez, por fidelidade, para ver a fidelidade daquele povo com ele. Então era pegar desses 10% da colheita. Foi uma colheita, foi uma plantação. Aí 10% das melhores coisas. Porque literalmente é para dizer, ó, se essa pessoa é fiel ou não. Aí, por exemplo, você plantou azeite. As melhores azeitonas, primeiro os 10%. Daqueles 1.000 lá, 10% daquela azeitona ali, ó. Entendeu? Um exemplo. Ah, foi trigo. Os melhores feixes de trigo lá, eu levo o trigo, né? A melhor farinha de trigo. Os 10%. Era para um desapego, você entende? Porque Deus sabia que as pessoas iam ser muito apegadas ao dinheiro, né? Então foi mais um desapego. Eu suponho que seja mais ou menos isso, pelo menos eu sinto no meu coração de dizer isso. Então é isso, gente, foi mais para uma fidelidade, né? Quando Deus pediu a Abraão, seu único filho, foi para ver a fidelidade de Abraão. Deus não iria levar o filho dele, mas Deus queria saber da fidelidade dele. Então aquilo foi o quê? Foi o dízimo. Aí quando Abraão subiu com o seu único filho para sacrificar, né? O anjo do Senhor gritou: não, Abraão, não faça isso. Não estenda a mão contra o menino. E antes de subir, Abraão falou para o seu filho. O filho dele sempre ia com ele para oferecer os holocaustos a Deus, que naquela época era desse jeito, gente. Esse era o dízimo, né? Os animaizinhos, sacrificar ali pelo pecado ou para ou alguma situação que Deus mandasse, eram os animaizinhos. Aí o filho de Abraão disse: pai, cadê o cordeiro? Aí ele: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Não quis dizer que era ele. Aí ele pegou e subiu com o filho lá, né, no morro. Esqueci o nome do Moroeb. Gente, uma coisa assim, não tô lembrada. Aí ele subiu com o filho, pôs lá a lenha, acendeu tudo, preparou, mandou o filho ficar com os olhinhos fechados. Quando ele ia sacrificar o filho, o anjo do Senhor disse: não estenda a mão contra o teu filho. Deus só queria a fidelidade, ou seja, aquilo ali já era o dízimo, já era a fidelidade. Né? Fidelidade é o que? Aquilo que a gente traz primeiro, que a gente tem de mais precioso. Ou seja, Deus disse: você vai dar o seu mais precioso para provar a sua fidelidade. Você tá entendendo? Então é isso que Deus quer, fidelidade, né? É difícil, é muito difícil você, né? É um desprendimento, né? Verdade? É um desprendimento. Então é um trabalho de Deus com as pessoas que ele chama, não é verdade? Cada um tem um chamado, cada um tem uma situação diferente, né? Cada pessoa é de um jeito e Deus trabalha das suas formas, por isso não devemos julgar ninguém, né? Julgar ninguém, nenhuma situação, né? Conheçam primeiro para depois tirarem as conclusões, não é verdade, gente? Então, o que fez? Ou quando o anjo do Senhor falou não, e ele não precisou sacrificar o filho, amém, Deus não iria fazer isso. Então, apareceu o quê? O cordeiro. Eu não lembro se foi um veado, gente, eu não lembro, mas apareceu o animalzinho e ele entendeu que era Deus, logicamente, livrando o filho dele, e ele pegou e colocou o cordeiro, aí fizeram o sacrifício ali diante do Senhor, conforme o Senhor dirigia. Né? Nenhum sacrifício de qualquer forma não, né? Que naquela época era feito. Hoje é o dízimo mesmo, ofertas, né? Que são feitas, é assim mais ou menos que falam, né? Então, hoje é ofertas e dízimos, mas naquela época era a parte da colheita, essas coisas, entendeu? Que a gente tinha, o que eles tinham de mais precioso, de melhor, para oferecer primeiro a Deus e depois eles consumirem. É interessante, né?
Mas tá na palavra de Deus, gente. Tá na palavra de Deus mesmo, né? Não é ninguém que, homem que inventou, não. É na palavra de Deus mesmo. Nas partes que eu li, 2, se eu não me engano, ou 3 falam. E ó que ainda não terminei até o finalzinho, porque eu li, sabe? No final, eu li algumas partes do final, mas tô no meio ali da Bíblia. Então, só da parte que eu li já teve umas 3, se eu não me engano, falando de dízimo, que foi o próprio Deus mesmo que colocou. Então, é verdade, gente, né? Mas é isso, né? Aí é do chamado de cada um, de alguma coisa, né? Então, que você possa fazer aquilo que Deus pede para você. Deus não quer obrigar Deus a gente a nada, né? É do chamado de cada um. Então, que a gente possa fazer a nossa parte diante de Deus, não diante das pessoas, né? Porque as pessoas são falhas como nós somos falhos, né? Só Deus que é maravilhoso, só Deus que é todo misericórdia, né? E é isso, Deus é gratuito, então não vamos ser gratuito também, não é verdade, né? E diante do chamado de cada um, igual eu disse, gente, né? Cada um tem o seu chamado. Tem gente que tem as ONGs aí, né? E é pesquisar, né, gente? Que hoje em dia a gente sabe que tem muitas coisas, né? Mas também tem pessoas certas, né, gente? Então não vamos julgar ninguém, né? Pesquisa antes direitinho, né? Antes de qualquer coisa, se as ONGs ou projetos são verdadeiros, né? Para primeiro você colocar alguma coisa para não ser roubado, não é verdade, gente? E é isso, né? Não vamos julgar nem falar mal de ninguém, né? Vamos pesquisar. Ah, aquela pessoa falou tal coisa de dinheiro. Pesquise direitinho, né? Não julgue a pessoa, não. Pesquise. Ah, tem um projeto mesmo, tudo. Aí sim, se Deus tocar no seu coração, você vai lá, ajuda essa ONG, esse projeto, seja o que for, né, gente? O que Deus pedir para você, não é verdade? Então, que cada um faça a sua parte diante do chamado daquilo que Deus determinou. Ah, Deus chamou para tal coisa. Então, né, aí é você e Deus, né? Deus direciona cada pessoa por uma coisa diferente. Amém? Só para ficar bem explicadinho, né, gente? Eu espero que eu tenha explicado o melhor possível. E é isso, que Deus abençoe a todos. A paz e a luz de Cristo, que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que seu dia seja abençoado em nome de Jesus. E que Deus dê toda a sorte de bênção, de prosperidade, de saúde para você e para sua família. É isso que eu desejo. Em nome de Jesus, a paz e a luz de Cristo, que Deus abençoe a todos e faça sempre o seu melhor diante de Deus. Pois quando a gente dá o melhor, Deus vê a nossa fidelidade, né? Faça o melhor diante de Deus, diante daquilo que Ele te chamou, diante daquilo que Ele colocou no seu coração. A paz e a luz de Cristo, fiquem todos com Deus. Um abençoado dia e que Deus te abrace profundamente, você sinta o amor de Deus na sua vida. Fiquem com Ele, gente, se cuide. Um ótimo dia.